Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Tô aqui lendo a minha edição do final de semana do Notícias do Dia. Decisão inédita na Rússia. Final da Copa das Confederações acontece domingo, entre Alemanha e Chile, na Arena Zenit. Se não tem o Notícias do Dia aí na sua região, não tem problema, entra no ND Online para ficar por dentro de tudo o que acontece em Santa Catarina. Notícias do Dia, capa da edição do final de semana. Tô aqui com ela em mãos e a coluna do Data Fábio, como sempre, traz aí o quadro Memória, sempre uma foto e uma imagem registrando o esporte catarinense. A gente tem essa imagem que o Fábio colocou hoje. Tá aí, ó, é o álbum de figurinhas do Figueirense de 1976. Tá ali o time escalado, figurinha, o pessoal cabeludo, na época era moda, né? Bem cabeludo, todo mundo cabeludo. Fábio, mais uma foto para registrar. Esse time não tem o Badu? Não, nesse não tem o Badu. Nós já mostramos o Badu aqui, um álbum de figurinha de 77, junto com o Nico, Havaí. né? No Havaí. Esse aí tem o Nilson, o Pinga, Eu acho o Nelson, que esse aí é de campeonato de 75, em 76 o Havaí disputou Dagoberto, Casagrande, o Escurinho, o Moacir, o Hélio Pires, Luiz Antônio, Dito Cola e o Calo. O Caco. É uma homenagem, né? A gente tem que homenagear sempre essas feras aí. Esse é do Campeonato Brasileiro, né? É o Campeonato Brasileiro de 76. É. Não, 76. A capa é de 76. Mas o Havaí foi campeão em 70, Sim. em 75 disputou de 76, o Figueirense Exato. não. Em 77 disputaram os dois, em 78 Figueirense. Mas de qualquer forma está feita a homenagem aí, claro, pra essas feras aí. Casagrande separado, né? O nome dele era junto, né? Ali tá separado. Dito Cola, que depois foi treinador do Caco. Enfim, tá aí as feras. Relembrando a memória, sempre, todo dia o Fábio traz uma foto na edição do Notícias do Dia e relembrando o esporte catarinense. Ontem eu botei uma foto que foi o aniversário agora na terça-feira, jogou com o Badu, o nosso querido João Carlos Cueca, que mora hoje em Biguaçu, e na edição de ontem, de sexta-feira, eu coloquei uma foto dele. Jogou com o Badu. Jogava? Muito. Ainda joga. Ainda joga. 67, 68 anos, sei lá. Que legal. 70 anos, sei lá, ele joga muito ainda. Ainda tá jogando. Vou pedir agora a atenção de todos aqui do programa e, claro, vocês aí de casa. Vamos conhecer agora uma história que vem ganhando repercussão internacional. O MAGA, clube de Indaial da 3ª Divisão Catarinense, tem uma trajetória cercada de curiosidades e mistério. Nosso convidado especial de hoje, o Rodrigo Santos, chega para contar pra gente mais detalhes do MAGA, o clube que disputa com o Ibis o título de pior time do mundo. Boa tarde, Rodrigo, chega mais. Boa tarde, Mancha, abraços amigos, é você ligado no Clube da Bola em todo o estado. Hoje eu vou contar uma história bastante interessante. Nesta semana, o nome do MAGA, um clube de Indaial que nunca conseguiu bons resultados na 3ª divisão do futebol catarinense, surgiu em uma matéria do jornal Folha de São Paulo como sendo ligado a Mino Raiola, um empresário poderoso do futebol que tem entre os seus clientes craques como Balotelli, Pogba e o jovem goleiro do Milan, Donnarumma. Mas qual a participação dele em um time que nunca ofereceu perigo e que até foi responsável pela maior goleada da história do Campeonato Catarinense? Eu explico. O objetivo de todo mundo é ser profissional aqui. Vamos, porra, vamos lá, porra. O MAGA foi fundado em 2009 para jogar a 3ª divisão do Campeonato Catarinense. O time levou 3 anos e 32 partidas para vencer o primeiro jogo, um 2-1 sobre o Navegantes em 2012, no estádio do 15 de Indaial. Até então, o time somava apenas 9 gols marcados, 132 sofridos e 30 derrotas em 32 jogos. O time tinha jogadores amadores da região, não treinava antes dos jogos e chegou a ir a campo sem jogadores reservas. Acima do peso, um dos goleiros já pesou 120 quilos. Em 2011, no jogo, faltou o centroavante e ele acabou entrando em campo como camisa 9. Em 2013, o MAGA fez história de novo. Foi responsável pela maior goleada da história do futebol profissional catarinense. Um 14-0 para o Pinheiros de Garopaba no dia 14 de setembro. Naquele ano, o time foi um pouquinho melhor. Conseguiu 3 vitórias e um empate em 16 rodadas, que garantiram a vice-lanterna da Série C do estadual. Muitos diziam que o time tiraria do Ibis o rótulo de pior do mundo. Mino Raiola era sócio do MAGA com mais um italiano. A ideia era que o clube servisse como base para registrar jogadores com passaporte europeu, já que a lei impede que pessoas físicas sejam donas de direitos de atletas. Como exemplo, o lateral Felipe Mattioni, ex-Grêmio, foi negociado com o Milan, fazendo uma ponte no MAGA. Em 2015, o atacante Jonathan, que
que na época era pretendido pelo Corinthians, foi vendido pelo Elche da Espanha para o Real Sociedad. O Maga era dono de boa parte do jogador e embolsou mais de 5 milhões de euros. Apesar dos milhões do banco, o clube mandou um e-mail para a federação em novembro do ano passado, pedindo compreensão para não pagar uma dívida de R$ 1.750 referente a taxas de arbitragem. No ano passado, o Maga deu seus últimos passos através de uma parceria com o Jaraguá, time da Série B do estadual, terminando na penúltima colocação. Neste ano, o time avisou a federação que não entraria em campo. Era o fim de uma das histórias mais curiosas do futebol de Santa Catarina. Fora da vitrine, as divisões inferiores do Campeonato Catarinense mostram histórias curiosas e também histórias tristes devido à falta de dinheiro e principalmente da falta de estrutura. O dinheiro circulou aos montes no Maga, mas acabou não aparecendo enquanto ele existiu. Enquanto isso, neste final de semana começa a Série B do Campeonato Catarinense, onde 10 times, num campeonato deficitário, vão buscar 2 vagas na Elite em 2018. Um grande abraço e até a próxima! Valeu, Rodrigo. Até a próxima, trazendo aí as curiosidades do futebol catarinense. Só o Cleiton colocou aqui no grupinho, ó. O Maga teve como diretor Lúcio Rodrigues, ex-diretor do Avaí e também do Figueira. O Badu queria complementar alguma coisa, Badu? Quero, porque assim, ó, isso é uma bandalheira viabilizada pela Lei Pelé. É o que está aí. Essa Lei Pelé, com todo respeito ao Pelé, que eu acho ele o maior do mundo, e que o Zico, meu amigo Zico, tive a oportunidade, através do irmão dele, do Edu, de fazermos amizade, tentou corrigir, também não corrigiu. É o seguinte, tiraram dos clubes e passaram para quem é empresário. Então o cara pode fazer isso, o cara faz, ele vai lá e paga. O cara hoje, a FIFA está entrando na justiça aí contra esse cara, porque diz que tem dinheiro irregular aí, não sei. Eu, particularmente, eu acho que é legal. Se eles permitem que eu possa ter um clube, tá? E pago lá o que eu tenho que pagar, ele era uma vergonha. Ele botava jogador irregular, amador, o que ele queria? Só documentar esse jogador. Ele está aí nos bolsos dele aí, nesses últimos tempos que a FIFA fez um levantamento, mais de 150 milhões de reais para ele que ele ganhou fazendo esse Maga aí, ó, que é permitido pela lei brasileira, que é permitido pela FIFA. E os clubes, e os nossos clubes, como é que ficam? Cada vez mais pobre, cada vez mais clubes desistindo. E eu costumo sempre lembrar o meu Ameriquinha no Rio e agora a Portuguesa de Desportos. Estão morrendo por quê? Porque é permitido fazer isso aí, ó. E ele está legal. Ele tem um clube, pagou, o jogador que vão para lá são vinculados a ele, tá legal, ele vai levando, ele ganhou 5 milhões de euros agora de uma transação que ele fez, tá lá o Maga. Bandalheira de quem? Bandalheira do Desporto Nacional, bandalheira de quem manda nesse futebol, bandalheira dessa dona FIFA, que agora também teve um monte aí que andou mexendo no dinheiro alheio. Aí vai fazer o quê? Vou ficar eu sozinho aqui, não tem repercussão nenhuma o que eu falo, porque estou aqui distante, sou um pobre coitado aqui de Florianópolis. É uma vergonha, a vergonha está aí, estabelecida e permitida. E o cara fez dentro da legalidade, que é permitido hoje dentro do futebol brasileiro. Legal, vamos falar de Avaí agora. Ele já chegou, treinou e até já jogou com a camisa do Avaí. Mas só essa semana o lateral Michael, ex-seleção brasileira, foi apresentado oficialmente na ressacada. A maior contratação do Avaí para a temporada de 2017 já atuou com a camisa do clube, mas a estreia que aconteceu aqui na ressacada não foi legal. Não gostei do resultado, não era aquilo que a gente esperava, nem o jogador esperava. A apresentação oficial aconteceu uma semana depois da partida contra o Fluminense. Só para deixar bem claro, Maicon não fugiu de nenhum assunto, até dos mais polêmicos. Como não, Maicon? Algumas fotos deram uma baita repercussão na cidade. Tem algumas fotos aí que são até bonitas, cara. Tem umas fotos aí que são legais. Não, mas é tranquilo, o povo gosta disso, né? Até pela história que eu fiz, então o povo gosta de aproveitar um pouquinho, mas são coisas que, com certeza, fora de campo não vão me influenciar em nada, Porque o que vai fazer a diferença vai ser meu trabalho dentro de campo. E quanto a isso, eu estou super tranquilo, porque isso eu sei fazer muito bem. A força física, característica do atleta, também aparece na personalidade. Dono de um currículo de respeito, incluindo 2 Copas, o gaúcho natural de Novo Hamburgo adotou Criciúma como terra natal.
Jogou nas categorias de base do Tigre antes de ganhar o mundo. Ficou um ano parado, sem clube, segundo ele, para aproveitar mais a família. E foi nessa época que pensou em encerrar a carreira. Mas é aquilo, eu acho que vendo os jogos, acompanhando pela televisão, o coração bate mais forte, né, cara? A paixão bate mais forte, então foi isso que aconteceu. Passado o assunto sério, o primeiro contato com a imprensa teve momentos de descontração. Maicon é filho de Manuel Cizenando, o Maneca, ex-jogador que atuou ao lado de Jocelino Santos, lá no Rio Grande do Sul. O pai dele foi lateral direito também, o Maneca. Eu tive o privilégio de jogar com o pai dele, só que batia mais do que ele. O outro momento foi uma história de como virou jogador de futebol. Quer dizer, história nada. Aconteceu na vida real mesmo. Quando meu pai jogava no Novo Hamburgo, né, ele acabou nascendo eu e meu irmão, né, que eu tenho irmãos gêmeos. E a minha mãe, naquele momento, teve o pensamento de enterrar os cordões umbilicais no meio campo do Novo Hamburgo, falando que ali ia sair um jogador, né? Mas só que eu vou frisar bem novamente. Não fique enterrando o cordão umbilical aí pelos campos aí, porque isso aí é lenda. Isso aí não... Mas que foi enterrado, foi. Que a alegria permaneça assim, viu, Maicon? E cuidado com a rede social. Mas se dentro de campo o futebol estiver em dia, tá tudo certo. E para aquelas que pretendem ter um filho jogador de futebol, como um dia pensou a dona Nízia, mãe do Maicon, o atleta dá um recado. Pode ser que seja também, né? Porque minha mãe também, quando ela fala umas coisas, as coisas dão certo, cara. Então tem que ficar com medo mesmo. Que legal, simpatia o Maicon. Ó, atenção, Badu e Fábio. Essa semana deve pintar novidade no Scarpelli. O goleiro Saulo, de 31 anos, que estava no Red Bull Brasil, clube do interior de São Paulo, já está em Florianópolis para assinar com o Figueirense. Figueira que está um pouco carente na posição. Recentemente o goleiro Fábio saiu do time, Luiz Carlos também. E a torcida alvinegra ainda se divide em relação ao goleiro titular Thiago Rodrigues. É isso mesmo, Badu, Fábio? Figueira estava precisando de mais um reforço para essa posição? Eu penso... Mais velho. Eu penso que sim. Eu entendia que o Figueirense tem que trazer um para ser titular. É o meu ponto de vista. E agora, haja vista que saíram os dois, né? O Figueirense tinha, tem só um menino da base. O menino tem que ficar aprendendo. Posição de goleiro é complicada. A posição de goleiro, sim, tem que ter um cuidado muito grande para colocar o jogador. Então, eu acho que o Figueirense precisa urgente de mais um goleiro, não tenha dúvida. Data Fábio, o Saulo foi bem aí defendendo as cores do Red Bull? Fez um bom trabalho, mas é um goleiro que se chegar, chega como titular. Eu sempre digo, viu, Marcelo Mancha, que o Figueirense, qualquer goleiro que assuma a camisa número 1 do Figueirense tem uma sombra de 12 metros atrás dele. E aí, por quê? Porque a gente lembra de Edson Bastos, que fez boa campanha, o Wilson, o Andrei, um determinado ano, o Volpe, mais recente, o Muralha, o Peçanha, o próprio Gatito, né, na temporada, o Wilson, né, eu já citei aqui o Wilson, Edson Bastos. Então, todo goleiro do Figueirense ele tem uma sombra muito grande, ele tem um peso. Alguns sucumbiram, alguns não deram certo. A gente lembra do Neneca, por exemplo, que veio e não deu certo, o Luiz Carlos, né? Então o goleiro tem que ter essa identificação. Mas voltando agora para a realidade, para a atualidade, o Thiago Rodrigues ainda não tem aí a confiança total do torcedor. E por questão de coerência, se tirar o Thiago, botar o Fábio, ele não deu certo, saiu de táxi, é porque precisa sim de um goleiro para chegar. Então eu acho que é uma boa e que dê sorte, né? Que não erre mais como a diretoria errou com os últimos camisas número 1 no estádio Orlando Scarpelli. Legal falar mais um pouquinho da segunda divisão catarinense que começa a final de semana e com tudo. Um dos times favoritos conta com a pontaria calibrada de um goleador. Brazão, ele tá de volta ao Camboriú. Marcelo Nunes conversou com o rei do acesso. Veja aí. Oi, Mancha. Oi, amigos do Clube da Bola. Novamente passando por aqui no programa, agora para falar da Série B do Campeonato Catarinense, que começa nesse fim de semana. E a gente fala do Camboriú Futebol Clube, um dos representantes aqui da região de Itajaí, que, claro, tem um cara que eu não vou chamar ele de velho, ele é experiente, conhece essa competição como poucos, é um dos reis do acesso no futebol de Santa Catarina e agora vai disputar mais uma Série B. Preparado, Brazão? Tudo bem? Tudo bem. Preparado, nos preparamos muito bem para essa competição e espero ser feliz esse ano igual fui em outros anos, porque é um clube que merece e é uma região que respira
o futebol. Está gravando com o Brazão aqui em um local diferente dos campos de futebol, num centro esportivo aqui em Camboriú, porque hoje o clube preparou um treinamento, um bate-papo com a arbitragem, né? Ficar atualizado por dentro das mudanças aí do apito. É importante isso também, né? Vocês se deem bem com os homens do apito, né, Brazão? Tenho certeza que hoje foi muito melhor do que um treinamento, porque a gente aprendeu as novas regras, que o futebol mudou, tem novas regras. Certo. Lembrando que o Camboriú estreia fora de casa, pega o Operário de Mafra e agora competição aí, o Campeonato Catarinense da Série B já rola a bola nesse domingo. Brazão, obrigado pela participação aqui no Clube da Bola. Agora ficar na torcida para que o Camboriú volte à primeira divisão, para que o torcedor pegue junto e muitos gols, né? Diretoria e nós jogadores não vamos medir esforços para colocar o Camboriú de volta à primeira divisão, onde deveria ter ficado e onde é o lugar do Camboriú. Tá aí, gostei do boné do Brazão, bora que a vida tá passando, legal. Olha, o pessoal do marketing do Avaí mandou pra gente, não sei se o Cezinha consegue pegar aqui, o copo do Avaí, é o copo que vai ser usado na feijoada. A ideia aqui não é fazer só a propaganda da feijoada, não. É mostrar um conceito diferente que já acontece nas baladas e agora está acontecendo também dentro do estádio de futebol. É o seguinte, é o conceito calção. Você compra por R$5 esse copo, toma o seu refrigerante, sua água ali na festa, na feijoada, e se quiser levar para casa a lembrança, né, leva. Se não, você pode devolver o copo, que o pessoal devolve os R$5, esse copo vai para reciclagem. Mas o legal é você levar para casa, porque esse dinheiro vai ser revertido para a ASTA, né, que é a Associação Social e Cultural dos Torcedores do Avaí. A renda do copo será destinada ao projeto Me Leva Pra Casa, e aqui ajuda mais de 3.500 crianças por ano. Então, iniciativa muito legal. São 3 copinhos. Eu vou dar um pro Fábio, você passa lá, Badu, e o outro para você, e um é meu. Não, se for lá devolver, não vão te dar os R$5, porque esse é presente. Tô brincando. Badu vai guardar como lembrança. Vou deixar o meu aqui rapidinho. Olha só. Antes de encerrar o bloco, uma imagem bem legal que a gente encontrou na internet. O torcedor havaiano Madison Aguiar estava ouvindo a narração de um dos gols do Joel diante do Botafogo, na vitória havaiana, e o filho do Madison, o Enzo Joaquim, de apenas 10 meses, vibrou muito com o gol do Leão. A figurinha comemorou empolgado e virou um sucesso nas redes sociais. Olha só o Enzo animado. Pode rodar. Lá vem o Capa pela esquerda, na zona área. Pedro Castro ajeitou o João, vai fazer o segundo. É nosso! Que legal, o Enzo. Futebol não tem idade mesmo. O Enzo animado ali com a narração de Pepeu. Olha, ele que é conhecido como a voz do Leão. É Pepeu? Pepeu? Pepeu Cardoso. Pepeu Cardoso. Não vai confundir com o Pepeu Gomes. Pepeu Gomes. Pepeu Gomes é o guitarrista. Mas esse também toca. O Pepeu também toca muito e canta muito. Ó. Rápido intervalo. Na sequência tem mais Chapecoense, Joinville, Avaí e Figueira aqui no Clube da Bola. A gente já volta.